muito feliz. Agora a gente vai falar sobre o Vascão, Boa. que vence o Grêmio em São Januário. Finalmente tirou a zica. Todo Sai mundo zica errou do o palpite. Vascão. Todo mundo errou o palpite. LF Mas doido Vasco... pra beijar a pistola. Que Papo isso, reto, cara. papo Que isso. reto. Entrando de novo nesse assunto. Mas enfim. Você 12 falou. Você falou, Você falou. cara, eu quero ver o Soares, eu quero beijar a pistola. É não sei correto, o quê. você falou, Você isso é verdade. falou essa frase. Você falou assim, cara, eu amo beijar a pistola, não sei o quê. Verdade. Você entender muito bem. Mas enfim, galera. Destaque aí na capa já do grande Paulinho Paulo. A gente vai falar sobre ele. Vini queimou a língua sobre ele. Eu quero saber. Já peguei, Quer falar por último, Vini? Eu quero falar primeiro sobre o Vasco. Fala por último aqui, já tá aqui, ó, meu ticket, ó. Tá vendo isso aqui? Ah, Fila do perdão, Paulinho Paula. mas ó, cara. Desculpa, Paulinho. Pra pedir desculpa? Tá bom. O Vasco vence a primeira em São Januário. Faz o primeiro gol em São Januário no Campeonato Brasileiro. Cara, que momento. Cara, nunca imaginei que a gente ia chegar nesse ponto de O respeito voltou. chegar à 18ª rodada e o Vasco só vencer agora em casa. Uma situação complicada, mas essa vitória talvez dê um pouco de esperança para a torcida vascaína, que acredita sempre até o final, não tem jeito. O Vasco sai da lanterna, já dá aquele ânimo, dá cara, uma respirada. Precisava dar uma respirada, né, cara? E a gente percebe uma notável evolução no time do Vasco, no comando de Ramon Dias. Ele acerta a configuração ali no meio campo. Ontem o time do Vasco estava um pouco mais constante. Claro que tem muita coisa para evoluir ainda, muita coisa. A gente vê alguns espaços ali absurdos para o time do Grêmio jogar, principalmente no contra-ataque. O Grêmio que teve chances até de fazer gols, até empatar, virar a partida. Mas, cara, eu senti uma confiança a mais no time do Vasco ontem. Não sei se vocês perceberam isso. Senti um time mais leve em campo, um time até mais ousado, buscando mais jogadas. Sabe uma coisa que eu reparei muito, que eu percebi até mesmo hoje, foi quando o Paulinho Paula acha o Gabriel Peck na diagonal, assim como foi o gol do Peck contra o Corinthians, o Paulinho acha o Gabriel Peck na diagonal, e aí ele chuta de direita, só que o chute sai mascado assim, e o zagueiro vem fechando, e aí vai pra escanteio, e o Peck cai de cara no chão e fica com a cara no chão, tipo assim, cara, não podia perder esse gol. Mano, o Paulinho sai correndo assim, levanta ele, vambora. Tipo, você tá, tipo assim, isso aí é algo que, pode parecer bobo, mas é o que você não via no Vasco nos últimos jogos. Esse tipo de confiança, assim, de, cara, vamos ganhar esse jogo, a gente tem que ganhar, a gente tá jogando em casa. Isso era algo que faltava, e tava sem torcida, hein. Vou dar um exemplo. Vasco e Atlético Paranaense, as bolas que o Figueiredo cabeceou pro gol que foram pra fora, cara, parecia até que, tipo, que ele tava implorando pra viver ali. Meu Deus, Tem aquela capa, tá né? A capa ele assim, de perfil assim, ó. Mano, tipo assim, ele tava desesperado e tal. E, tipo, você viu que a atitude do Vasco, obviamente que o Vasco não tá jogando que nem o Barcelona de 2015, teria MSN. Mas o Vasco tá jogando com muita confiança. Isso aí é algo que ficou muito notório na partida de ontem. Mas continua, a gente vê também, grande partida de Paulinho Paulo é também de Praxedes, os reforços do Vasco fazendo efeito. Na ausência ali do camisa 10, que ainda falta pro Vasco, a gente pôde perceber eles bastante soltos ali no meio campo, buscando jogada, e o Zé Gabriel, bastante criticado pela torcida, mas ontem fez uma partida ok, o Zé Gabriel, fazendo aquele, foi ali, o cão de guarda ali, ficou a maioria da parte do jogo, do meio para trás ali, só marcando, e deixou mais solto ali para frente o meio do Vasco com Praxedes e Paulinho, que estavam tentando criar mais jogadas, tentando buscar a bola no ataque, que começou com o Sebastião Ferreira no ataque, que não, na minha opinião não fez uma grande partida. A entrada do Veguete, que pode ser a grande salvação do Vasco, por mais que eu ainda ache cedo dizer isso, mas cara, o cara já chegou com um espírito diferente, irmão. O cara já chegou fazendo gol, já dá aquele ânimo, a torcida já vem aquela, é isso que faltava. Cara, excelente partida do Veguete, para mim um destaque da partida, tentou outra bola ali. Eu assisti esse jogo com o Vini aqui em casa, a gente vê a diferença de um cara mais técnico, experiente, recebia a bola ali, já sabia o que ia fazer quando dominava a bola, sabe? Quer falar alguma coisa, Vini? Não, tipo, é um cara que antes da bola chegar nele, ele já sabia o que fazer, tá ligado? Tipo, obviamente que falta um pouco de entrosamento em algumas questões, mas, pô, é bizarro, quando ele entra, assim, o Vasco ganha uma referência lá na frente, é um cara que, tipo assim, que chama atenção, e é aquela parada, mesmo que a bola não chegue nele, ele sabe puxar a marcação, entendeu? Sim. E abre espaço para outros jogadores, assim como foi o próprio gol dele. O gol dele, o Paulinho vem trazendo e ele vai correndo em direção à meta do Grêmio, e quando ele corre,
o zagueiro acompanha ele e o Gabriel Peck passa por trás do Paulinho. Ou seja, tipo assim, uma jogada de ultrapassagem e quando ele puxa a marcação, o zagueiro vai, depois ele volta, o Peck cruza e ele cabeceia pro gol. Então, tipo assim, tem uma leitura, é um cara experiente, ele tem 34, 35 anos, se eu não me engano. 34 anos. Então, ele é um cara experiente, ele é um cara que sabe o que fazer. Como eu disse aqui, ele é o Léo Gamalho da Argentina, né? Ele se destacou muito pela Série B do Campeonato Argentino, subiu junto com o Belgrano e estava fazendo um ótimo Campeonato Argentino ao lado do Michael Santos, do Tajeres, o artilheiro do Campeonato Argentino, né? Do Belgrano, com 13 gols também. Então é um cara que vem pra somar, mano. Sem dúvidas. Fala, Elias. Cara, e só pra fechar aqui, já falei bastante aqui sobre o Vasco que eu tinha pra falar. O Vasco agora vai em busca de um segundo turno histórico para tentar salvar do rebaixamento. Não tá tão distante assim de sair da zona de rebaixamento, mas ainda tá complicado, porque o Vasco vinha muito mal. E pode ser que agora com o Ramon Dias e esses reforços dê uma evoluída ainda mais. Pode ser que chegue mais gente aí. Tentou o Vieto, mas aparentemente deu ruim. Não sei se alguém vai falar sobre isso. O Vieto recusou a proposta do Vasco. Vamos ver se o Vasco vai buscar algum outro nome, um jogador sem contrato aí, já que a janela está fechada, para ser esse camisa 10 aí do Vasco. Eu quero saber de você, Arthur, o que você achou sobre esse jogo, a evolução do Vasco da Gama? Então, cara, na partida contra o Corinthians, eu e o Vini, a gente comentou isso aqui, que o Vasco já tinha demonstrado algumas fagulhas, né? E algumas coisas que o time poderia apresentar mais pra frente, se fosse mais bem treinado, se tivesse mais tempo e talvez se tivesse mais calma. Porque eu acho que era a principal coisa que vinha afetando o Vasco, além do futebol, a parte psicológica. A gente citava muito isso aqui, de que o Vasco não conseguia jogar muito pela parte psicológica. O time estava mal, o time estava claramente abalado, estava abatido. Quando alguma coisa acontecia, o Vasco desmoronava. O que não foi o que aconteceu nessa partida contra o Grêmio. O LF falou muito bem no começo, a gente viu um Vasco muito mais ousado, um Vasco que saía, um Vasco que tentava, que errava, mas era aquele tipo de erro que o jogador olhava e falava assim, putz, errei, mas eu vou tentar. Beleza, eu errei porque faz parte do jogo, não errei porque tá tudo dando errado. Fui tentar um drible e errei, fui tentar um passe e errei, mas vambora, vou tentar. É tentativa e erro, uma hora a gente acerta. Eu acho que era esse espírito que faltava no Vasco. Muitas vezes a gente vinha aqui falar de um Vasco que já entrava em campo derrotado. E já entrava com aquele semblante de triste, porra, não queria estar aqui, o trabalho tá uma merda, a torcida tá caindo em cima, putz, que situação chata. Agora não, eu acho que o Ramon Dias deu uma revigorada no elenco, tirou aquela situação do Barbieri, que o time não conseguia ter paz, o Barbieri saindo do comando e entrando o Ramon Dias, que é um treinador mais experiente, mais respeitado, que pode agregar muito ao elenco. Eu sinto que o plantel do Vasco deu uma rejuvenescida e falou, rapaziada, ele chegou, é o cara certo pra gente e vamos embora dar o gás aqui porque a gente agora realmente tem chance. E isso pôde ser sentido nessa partida. Excelente atuação do Paulinho, muito bem ali fazendo essa ligação do meio pro ataque, uma partida clássica de um camisa 8, né, que fica ali atrás do camisa 10 e à frente do camisa 5. Fazendo essa ligação muito bem. O Veguete, que, pô, a gente ficou brincando aqui, falando, pô, será que vai contra-ataque, não sei o quê, a fonte é meio duvidosa lá naquela época, mas quando municiado, é um atacante que pode sim fazer diferença pro Vasco, vide o gol que ele fez. Porque o Vini falou que agora, é um atacante já velho e tudo mais, e eu acho que é nessa hora que o posicionamento e a experiência faz diferença, porque por ele não conseguir dar um pique, ou por ele não poder errar tanto, por causa de questão física, ele tem que sempre estar bem posicionado. Eu acho que isso é uma coisa que faltava pro Vasco, e o Veguete traz que é gol. A gente consegue ver algumas melhoras no Vasco, tanto a nível de atuação, mas quanto a nível de material humano também. Porque a gente falava assim, cara, o Vasco precisa de um camisa 9, mesmo quando o Pedro Raul ainda estava no elenco. O Vasco precisa de um cara que faça gol. Hoje tem o Veguete. O Vasco precisa de jogadores para defesa e jogadores para o meio campo. Trouxe Praxedes e Paulinho, trouxe o Medel, que fez uma ótima partida. Seja na zaga ou seja como volante, é um jogador muito polivalente. O Praxedes pode não ter tido o mesmo destaque do Paulinho nessa partida contra o Grêmio, mas o melhor momento do Praxedes justifica a contratação dele pelo Vasco da Gama. Será que ele vai ser esse camisa 10? Será que o Vasco vai trazer mais alguém para a disposição? Não sabemos. Mas, de novo, o melhor momento do Praxedes permite que o Vasco sonhe que ele atue nessa função. Porque a gente trouxe aqui na contratação dele, a posição que ele mais atuou na carreira dele foi como meio ofensivo. Ele consegue fazer a função de meia central, mas ele se destacou mesmo como meio ofensivo. E foi a posição que ele jogou a maior parte da carreira. E sem contar o Veguete lá na frente, a referência máxima que fez o gol.
Então, cara, o Vasco tinha algumas deficiências e vem resolvendo essas deficiências, tapando esses buracos e consertando essas lacunas. Ainda tem espaço para evoluir? Eu acho que sim. Acho que principalmente o meio-campo do Vasco e essa posição de camisa 10 é uma parte que o time ainda tem que evoluir, não é que pode, o time tem que trazer um camisa 10, o time precisa de um cérebro, de um jogador pensante que organize esse meio-campo e faça a bola chegar no atacante com mais facilidade, que consiga ser esse controlador de espaço-tempo do Vasco para a bola chegar, botar no chão e fazer o time jogar melhor. Mas mesmo sem esse cara, que a gente não sabe se vai ser o Vieto, se a gente não sabe se vai ser outro jogador, o Vasco já demonstra sinais de melhora. Arthur, pode ser rebaixado? Cara, pode, porque o primeiro turno do Vasco foi um desastre. O Vasco, até um pouco tempo atrás, tinha só 9 pontos, um turno praticamente todo. Até a última rodada, pô. Sim, foi um campeonato desastroso do Vasco até esse jogo contra o Grêmio. Esse jogo pode significar virada de chave? Eu também acho que pode. Mesmo que o Vasco caia, por não conseguir se recuperar do primeiro turno muito ruim que fez, eu acho que o time tem material, tem treinador e tem opções para apresentar uma reação. Eu acho que mesmo que caia, vai ser mais ou menos igual o Vini fala em 2015, se eu não me engano, quando o Vasco apresentou um segundo turno muito forte, e ficou aquele gostinho de, poxa, se tivesse sido antes, dava para sonhar, dava para ir mais à frente. E eu acho que talvez essa sensação possa voltar. O Vasco tem um pra estar lá no topo? Eu também acho que não. Mas acho que é um time justo pra estar ali no meio da tabela e ser competitivo. Eu acho que é isso que vinha faltando ao Vasco, competitividade. E com o Ramon Dias e os reforços, isso voltou. Então, cara, eu consigo vislumbrar um bom futuro pro Vasco da Gama aí nessa temporada. Eu acho que essa reação e essa vitória foi importante para devolver a confiança do time, mostrar que o time ainda pode competir, ainda pode fazer um bom campeonato, um bom segundo turno pelo menos. E, pô, essas contratações foram excelentes e muito pontuais pro Vasco melhorar, porque absurdo, tava muito ruim antes. Exato. Cara, então, a respeito desse primeiro turno de 2015, que eu já venho comentando há umas 2 lives, o Vasco pode conseguir, no melhor recorte possível, o Vasco pode conseguir terminar o primeiro turno com 18 pontos. Aí, como, Vini? Se o próximo jogo é contra o Bragantino, depois já é contra o Atlético Mineiro, já virando a chave. Porque o Vasco tem um jogo a menos, um jogo contra o América Mineiro, que não aconteceu por conta da partida do América Mineiro contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Então o Vasco tem um jogo contra o América Mineiro em casa, ou seja, é um jogo de 6 pontos, até porque o América Mineiro tá brigando ali com o Vasco, né? E tal, é o 20º colocado atrás do Vasco. E contra o Red Bull Bragantino, uma partida difícil. A gente tem aí, por exemplo, o Flamengo, que foi enfrentar ele lá na Bichedi e tomou de 4-0. Então, uma partida muito difícil, até porque o Bragantino tá brigando na primeira parte da tabela. A gente nem tinha muita confiança no Bragantino nessa temporada, até porque os grandes nomes do Bragantino todos saíram. Um deles até o mesmo Prachetes, que não vinha tendo tanto destaque, mas ainda era um grande nome, uma das grandes contratações do Bragantino contra os Prachetes do Internacional. Só que vem surpreendendo e é um adversário difícil de se jogar. Só que se o Vasco conseguir vencer esses 2 jogos, o Vasco termina o primeiro turno com 18 pontos. E aí, pô, são 5 pontos a mais do que terminou em 2015. 5 pontos esses que fizeram muita falta no final do campeonato. Então, tem uma fagulha de esperança ainda para que o Vasco consiga retomar literalmente o bom futebol e como já vem retomando, né, nessas últimas partidas, porque a gente sempre falava, o Vasco joga bem, mas não ganha, Ontem foi um jogo que jogou bem e ganhou. E como a gente fala dos destaques, cara, um cara que passou muito despercebido, mas a gente vale ressaltar, foi o Robson Bambu, cara. Ele entrou de lateral direito na partida. Entrou de lateral direito numa função que não é a dele, ele é zagueiro pelo lado direito, jogou como lateral direito e foi um dos destaques também na parte defensiva, até porque é uma função que não é a dele, ele conseguiu fazer com certa tranquilidade, podemos dizer assim. Entendeu? Até porque o Grêmio foi com Ferreira de titular, né? Foi com Ferreirinha e com Bitelo, então são 2 pontas muito rápidos e para você segurar, você tem que prender legal ali, né? E tal. E ele foi um lateral muito defensivo, né? Até porque as características dele são a defesa, né? Então, se saiu muito bem nesse quesito, né? De marcar bem ali pelo lado direito o Bitelo e também o Ferreirinha, que eles trocam direto ali de posição, não tem uma posição fixa, até mesmo o Soares, né? O Gary Medel, cara, sem condições, esse cara chegou. Eu tinha falado dele que eu via como uma ótima contratação, porque por mais que tenha 35 anos, veio de uma ótima temporada pelo Polônia, foi um achado ali do scout do Vasco.
E a gente pega os números dele contra o Grêmio, ele teve 9 bolas recuperadas, foi o primeiro do time. O que foi, cara? Cara, comentário, cara. Ele teve 9 bolas recuperadas, o primeiro do time. Deu dos 49 passes que ele tentou, ele acertou 43, ou seja, 88% de assertividade. 3 duelos aéreos ganhos. 3 duelos aéreos. O Medel tem 1,71, irmão. Tá ligado? E se saiu muito bem quando foi requisitado. Além de 6 cortes, 2 chutes bloqueados, 2 desarmes, 1 interceptação. Foi um cara decisivo. Fez uma defesa de cabeça, filho. Teve um chute que veio, ele jogou a cabeça, filho. E defendeu. Então, tipo, é um cara que vem sendo um pilar defensivo do Vasco, além de toda a confiança e experiência que ele traz, coisas que o Vasco estava precisando. Sim. Confiança, experiência, e veio tanto com ele, como também o Pablo Veguete, que já tem meu coração, mistura de Carlos Germano com Pedro Raul. Cara, tu pegar a foto do Carlos Germano, ele é idêntico ao Veguete. Quer dizer, o Veguete é idêntico a ele porque ele é mais velho, né? Mas, pô, cara, o Veguete teve uma estreia muito boa. E, pô, pra vocês terem uma ideia, ele teve só 26 minutos de partida. Desses 26 minutos, 3 finalizações e as 3 no gol, 8 de 11 duelos ganhos, 1 drible certo e 2 faltas sofridas. E, tipo, a gente não tá falando disso contra um adversário que tá brigando pra cair. A gente tá falando do Grêmio, um adversário que é a sua 7ª derrota em 42 jogos na temporada. Ou seja, o Grêmio de 42 jogos ganhou 35. É um retrospecto muito bom. E, cara, você ganhar de um time desse, vice-líder, brigando ali pelas primeiras posições, é muito difícil de você ganhar. Por mais que esteja em casa, principalmente porque o Vasco estava sem torcida, tá? Então, vi com muito bons olhos a estreia do Veguete. E a respeito do camisa 10, o Vitor realmente ele recusou, foi o que veio à tona. O Ramon Dias chegou a ser questionado, né, na coletiva de imprensa. O Thiago Carvalho, até meu parceiro lá da Band, né, fez a pergunta a ele, falando, né, sobre o Vieto. Ele falou que o Vasco quer os jogadores que queiram estar lá, que é o caso do Veguete. E eu tô 100% com o Ramon. Tem que ter essa postura, até porque o Vasco é maior do que qualquer jogador. Então, se ele não quer estar presente, porque a mulher dele não gosta, porque a mulher dele quer ficar na Europa e tal, tá perdendo, irmão. André dos Reis é lindo, tá ligado? Ela postou foto numa praia lá, eu falei assim, minha filha, eu comentei, Pontal da Atalaia é 1000 vezes melhor que essa praia aí, filho. 1000 vezes melhor. Pô, ainda bem que aquela... Pô, não, Muriquito tá de sacanagem. Muriquito. Pô, Muriquito esculachou, Rio de Janeiro. Pô, Itacuruçá. Pô, tá maluco. Guapimirim, filho, cheio de cachoeira. Vai lá, filho. Pô, tá maluco. Pô, Tinguá. Pô, tá maluco. Ela tá falando de Rio de Janeiro. Pô, quando ela chegar e ver o Cristo assim, ó, com o bração aberto, mas não levanta o braço não, ele. Não, ele Quando ela vê o Cristo assim, ó, com o bração aberto, ela vai ficar doida. Mas já que ele não quer vir, não tá fazendo força pra vir, né, e tal, então fique por lá mesmo. O Vasco tenta outra contratação. E é basicamente isso. Agora corta, voltamos. E a respeito do camisa 10, cara, não tem nada melhor do que falar do Orelhano. Ontem ele jogou numa... Foi ontem mesmo, né? Foi. Ontem ele jogou numa função que ele vinha falando com o Barbieri, que não é a dele, né? Ele jogou muito mais pelo lado, puxando jogadas pro meio, né? Jogou muito mais armando o time do que qualquer outra coisa, e saiu por cansaço, porque a bola chegou muito nele, ele foi muito requisitado na partida. E a gente começa a ver que ele tá ganhando confiança, cara. É um moleque que tá ganhando confiança, tá vendo aí, cara, que ele tá tendo evolução, e é muito importante que ele evolua, já que ele foi a contratação mais cara do Vasco na temporada. Foi 20 milhões de reais. E, cara, vou te falar, eu fico confiante com o Orelhano dessa maneira, até porque agora ele ganha um cara que habla a mesma língua que ele ali, que é o Veguete. E, cara, é uma dupla que pode dar certo, tá? Não jogaram juntos ainda, porque o Ramon Dias, quando ele fez as substituições, ele substituiu 3 de uma vez, e o Orelhano tava nessas substituições, ou seja, quando o Veguete entrou, o Orelhano não entrou, quer dizer, o Orelhano saiu, ou seja, eles não jogaram juntos ainda, e eu confesso que estou animado para ver como que vai funcionar essa dupla, porque o Orelhano vai ter um cara ali de referência no ataque, ele tem um bom passe,
Ele acha bons passes, assim como achou pro Gabriel Peck no gol que o Peck fez contra o Corinthians. E, cara, eu tô ansioso pra ver essa dupla de argentinos aí, porque eu tenho confiança que pode dar muito certo, sabe? E é aquilo, como o Ramon Dias disse, quem tem que estar no Vasco é quem tem vontade de estar lá. O Orediano tá demonstrando vontade nessas 2 últimas partidas, principalmente, e eu espero que dê certo, mano. De verdade, espero que dê certo. E o Vasco vence o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tem um Rossi ainda que tá para estrear ainda, ponta direita, pode cair também pela ponta esquerda. Estou começando a ficar confiante, retomar minha confiança em relação ao Vasco permanecer na Série A. Vai ser difícil? Muita coisa, mano. Muitos desafios estão por vir aí, principalmente pelos jogos que o Vasco perdeu dentro de casa, que são os famosos jogos de 6 pontos. Perdeu contra o Bahia, perdeu contra o Santos, perdeu contra o Cruzeiro. Empatou contra o Curitiba, um jogo que podia ter vencido. Perdeu pro Goiás dentro de casa, que foi até o jogo que motivou, né, essa punição do Vasco, já que foi depois daquele jogo ali que o Barbieri caiu e foram jogadas bombas dentro de campo, que o Vasco tomou essa punição. Perdeu pro Cruzeiro, eu falei. E é basicamente isso, o Vasco volta a vencer em São Januário, não vencia já há 5 meses, a última vitória foi contra o Bangu, volta a fazer um gol em São Januário. Então, tipo, é uma vitória para trazer muita confiança e o Vasco conseguir trabalhar com calma, né? Respirar agora, já que o próximo jogo é contra o Bragantino na próxima segunda-feira, né? Tem uma semana de preparo para o Veguete se entrosar ainda mais com os jogadores, até porque foi muito rápido, né? Ele chegou, foi registrado no BID e aí já estava proposto a jogar. Demonstra ainda mais a determinação dele, né, dentro do Vasco, mostrando que quer jogar, quer vestir a camisa, quer... Pô, chega fazendo gol, já com confiança lá em cima, né, irmão? Uma confiança absurda, mano. Então é basicamente isso, rapaziada. Vamos ver como serão os próximos capítulos aí dessa missão quase impossível do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. E é aquilo, terminou o primeiro turno com 18 pontos, conseguiu ganhar do Bragantino e ganha do América Mineiro do jogo atrasado, a gente já vê com outros olhos o segundo turno, entendeu? Vê com mais confiança ainda do que a gente adquiriu nesse jogo contra o Grêmio, que era o vice-líder colocado do Campeonato Brasileiro, né?